Olá, bem-vindas à aula de hoje. Nós vamos falar sobre os pilares fundamentais no cuidado da criança alérgica, para que você, mãe, consiga auxiliar no controle e aprenda a lidar com o quadro alérgico do seu filho com segurança. Esses são os pilares sem os quais é impossível cuidar de uma criança alérgica, porque são a base fundamental de todo o tratamento eficaz. Eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da Academia Europeia de Alergia. Nos meus 25 anos de experiência, já tratei de mais de 25 mil crianças alérgicas e ajudei as suas mães a controlar e lidar com o quadro alérgico de seus filhos. Olhe o que elas têm a dizer. Boa tarde, eu me chamo Verônica, eu sou mãe de 3 crianças. Meus filhos foram e são acompanhados pela doutora Gabriela. Eles têm quadro de alergia a leite de vaca, com problemas respiratórios, né? E ela, com muita paciência, com muita atenção, né, carinho, me orientou, transformou as coisas mais fáceis para a gente encarar. Porque a mãe fica muito preocupada, né? O que vai ter que tirar? Será que eu vou conseguir? Será que meus filhos vão se adaptar? E sim, é possível viver, né? Conviver e vencer os quadros de alergia, com problema respiratório, e conscientizando as crianças também, orientando elas para a gente ter uma vida mais produtiva, né? Menos estressante. Tenho muito a agradecer. Muito obrigada, doutora. Olá, eu me chamo Darisa. Eu sou mãe de 3 crianças. As minhas 2 crianças mais velhas sempre foram muito alérgicas, com crises de rinite com muita frequência e com isso faziam crises de sinusite, precisando usar antibiótico muitas vezes 3 a 4 vezes ao ano. E eram noites de sono com muita crise de tosse, com muitas vezes idas ao hospital para tirar as crises alérgicas, fazendo uso de corticoide com muita frequência também. E foi quando eu conheci a doutora Gabriela, que com muita paciência, muita sabedoria, com muito carinho foi nos ajudando a tratar, né, os quadros de alergia das crianças, até mesmo a prevenir esses quadros de alergia. E hoje as crianças, elas estão muito melhor, já faz tempo que não usam antibiótico por conta de sinusite e tem uma qualidade, né, de vida e um sono melhor também, porque não tem mais crises de tosses intermináveis durante a noite. Então, realmente faz um diferencial muito grande quando você encontra um profissional, né, que sabe aquilo que ele está fazendo, né, trabalhar dentro da área dele, né, e que nos ajuda com tanto carinho, com tanta paciência, com tanta segurança. Eu quero muito agradecer a doutora Gabriela por tudo e hoje os meus filhos estão bem melhores das crises de alergia e nós somos bem mais felizes com isso. Meu nome é Raquel, eu tenho 2 meninas, uma de 11 anos que tem rinite, ela ainda tem rinite, né, rinite é uma doença que não tem cura, e eu tenho uma outra menina de 6 anos que ela nasceu com uma alergia alimentar, que com o tempo a gente descobriu que era uma intolerância ao leite. As consultas da doutora Gabriela me ajudaram muito, não só com a questão da medicação, né, porque isso existe quase que um padrão entre os médicos das medicações que são receitadas. Mas o que ela me ajudou muito foi na questão didática mesmo, do dia a dia, né, das coisas que a gente precisa evitar para que não desencadeie uma crise, ou coisas que a gente precisa fazer quando a crise já foi desencadeada, quando ela já começou. Gosto da forma que ela trata os pacientes, né, com paciência mesmo, com afetividade. E isso nos ensina a lidar com a doença no dia a dia, né? Como eu falei, a minha mais velha tem uma rinite, é uma questão crônica, não tem
não tem cura, então a gente precisa mesmo entender como que funciona isso no dia a dia para que a gente evite. Então, orientações que ela me deu sobre a limpeza da casa, sobre os objetos que a gente precisa evitar, principalmente no quarto das crianças, né? Coisas que no nosso cotidiano a gente acredita que seja muito comum, mas quando a gente tem um filho com alergia, a gente percebe que a gente tem que excluir de casa, como bichinhos de pelúcia, entre outras coisas. As consultas foram muito importantes, assim. Só tenho a agradecer. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas se eu não tivesse passado por isso e não tivesse ajudado a tantas mães a conseguirem isso, eu também não acreditaria. Desde a minha infância, eu passei por muitos problemas por causa da alergia. Eu fui uma criança com alergia grave ao ovo. O caso era tão grave que eu literalmente quase morri aos 9 meses de idade, pois tive um edema de glote tão intenso a ponto de não conseguir respirar. Minha mãe teve que me levar em desespero para a emergência mais próxima. Por sorte, consegui chegar a tempo de ser salva. Vivi como paciente todas as limitações e angústias causadas pela alergia na infância. Lembro-me de todas as festas infantis que perdi por causa da alergia ao ovo. Lembro-me das limitações nas idas aos restaurantes. Quantas noites na emergência. Minha mãe passou por muitas dificuldades por muitos anos para saber como lidar com esses quadros. Durante minha infância, não tínhamos muitos tratamentos para alergia e os médicos diziam que não havia solução. Então minha mãe, em sua sabedoria, vendo as limitações que eu tinha, fez uma grande mudança no nosso estilo de vida por uma vida mais saudável, vida ao ar livre, muito contato com a natureza, comer comida de verdade, nada de industrializados, pouquíssimo açúcar e a prática intensa da atividade física. Ela transformou uma limitação em uma grande mudança de vida. Essa mudança no estilo de vida permitiu que eu pudesse viver melhor e ela conseguiu controlar e lidar com meu quadro alérgico. Hoje eu não tenho mais alergias, mas guardo todos os aprendizados dessa época e mantenho um estilo de vida mega saudável. Isso me permitiu perceber que não podemos nos deter pelas limitações. Conforme eu cresci, decidi que faria tudo ao meu alcance para que nenhuma criança passasse pelo que eu e minha mãe passamos. Por isso, resolvi estudar medicina e me especializar em alergia pediátrica. Então, como médica, comecei a tratar várias crianças e ensinar às suas mães tudo o que eu havia aprendido com minha mãe e também na minha formação médica. Eu vi como essas mães conseguiam aprender a controlar e lidar com o quadro alérgico de seus filhos. Então, quando eu pensava que estava tudo bem na minha vida, a vida me trouxe um novo desafio. Fui mãe de 2 crianças alérgicas. Minha primeira filha foi prematura de 7 meses, nasceu de uma cesariana de urgência. Ficou 3 meses na UTI neonatal. Ela evoluiu com alergia ao leite de vaca e alergia respiratória. O segundo filho tinha uma dificuldade alimentar, então foi preciso usar um suplemento nutricional à base de soja e ele evoluiu com alergia à soja e dermatite atópica, muitas lesões de pele, muita coceira. Então, eu comecei a viver o outro lado da moeda e apliquei tudo o que aprendi com minha mãe no processo de tratamento. Tudo quanto aprendi também em minha formação médica. Hoje, diferentemente de quando eu era criança, temos muitos tratamentos disponíveis para cuidar dos nossos pequenos alérgicos, mas ainda assim vamos lidar com muitas limitações.
mas seguindo o que aprendi com minha mãe, estes desafios podem e devem ser superados, principalmente quando tiramos o foco da doença para a qualidade de vida. Buscar o contato com a natureza, uma alimentação saudável, esportes ao ar livre. Hoje meus filhos superaram a alergia e se mantêm em um estilo de vida mega saudável. As alergias respiratórias e doenças alérgicas são muito prevalentes em todo o mundo e sua incidência vem aumentando nas últimas décadas. Percebendo a necessidade de tantas famílias que vivem essa situação, nasceu a aula magna Pilares Fundamentais no Tratamento e Cuidado da Criança Alérgica. Esta aula é para mães de crianças alérgicas, preocupadas com o pleno desenvolvimento de seus filhos, porque sabem que além dos cuidados com a saúde, a criança, sob sua responsabilidade, deve e merece viver plenamente. Os cuidados com a criança alérgica devem começar o quanto antes, para que ela possa ter a melhor qualidade de vida e também trazer tranquilidade à mãe. Como médica, escutei milhares de queixas sobre as dificuldades e aflições que as mães de crianças alérgicas passam. Então, vivenciando como paciente mãe, pude enfim ter empatia e fazer o exercício de me colocar no lugar dessas mães e entender que está por detrás de suas palavras, entender suas angústias e descobrir que elas são as estrelas. Sim, nós mães somos as grandes protagonistas no cuidado de nossos filhos, mas para oferecer o que há de melhor para eles, temos que entender qual o processo pelo qual eles estão passando. Mas muitas vezes o médico usa termos em que a mãe não compreende aquilo que está sendo explicado. Então, percebi que para que a mãe tivesse seu papel de protagonista, era fundamental que ela entendesse e alcançasse de maneira simples e direta todo o conhecimento passado. Hoje, você conhecerá os pilares fundamentais que toda mãe de criança alérgica necessita saber para enfrentar os desafios de viver e cuidar de uma criança com alergia, para fazer com que seus filhos alérgicos possam viver plenamente, tornem-se crianças felizes com a melhor qualidade de vida. Sim, isso é possível e você tem um papel fundamental nesse processo. Eu vou te guiar no passo a passo para superarmos este desafio. Com os ensinamentos que você vai aprender nessa aula, você será a protagonista nos cuidados de sua criança. Seus filhos serão agradecidos, afinal, saúde é o nosso maior bem. E você também colherá seus frutos. Quando atendo crianças com alergia, vejo que a maioria das mães não tem as informações necessárias para auxiliar no processo de controlar e lidar com os quadros alérgicos de seus filhos. Problema número 1. As mães não sabem o que é a alergia. A maioria das mães acha que a alergia é a falta de imunidade, sendo que, na verdade, é o oposto. Vamos tentar entender o que é a alergia. A alergia é uma desregulação do sistema imune, causado por uma inflamação na mucosa ou na pele. O sistema imune reconhece um elemento inócuo, como por exemplo a poeira ou algum alimento, como se esse agente fosse nocivo ao corpo humano, apresentando uma resposta exagerada contra ele. Por exemplo, a rinite alérgica é a alergia no nariz. Quando uma criança tem rinite alérgica, entra em contato com a poeira, ela apresenta sintomas semelhantes a um resfriado, como espirros, coriza, nariz entupido, coceira no nariz e lacrimejamento.
Esses são sintomas que o organismo apresenta para se defender contra os vírus, que sim, esses são agentes infectantes e nocivos à nossa saúde. Então, o sistema imune, para se defender, manda células de defesa e todo esse mecanismo para combater a infecção viral. Aí, apresentamos esses sintomas. Na rinite alérgica, o corpo reage da mesma forma, só que contra um agente que não causa mal ao ser humano, que é a poeira. Temos um processo semelhante na alergia alimentar. Por exemplo, no meu caso, que tive alergia grave ao ovo, o meu organismo, por essa desregulação da imunidade, entendia que o ovo, apesar de ser um alimento super saudável, para mim era um agente agressor. Então eu apresentei um quadro grave com edema de glote, que é um inchaço na garganta em que o paciente não consegue respirar, no qual tive que ser levada imediatamente para uma emergência. Problema número 2. Por achar que a alergia é falta de imunidade, a mãe fecha a criança em casa, impedindo que ela esteja ao ar livre e em contato com a natureza, e assim se desenvolva plenamente. Em geral, vejo crianças que não brincam, não fazem atividade física e não têm contato com a natureza. Hoje, vários estudos demonstram como um estilo de vida saudável e o contato com a natureza podem influir diretamente sobre o quadro alérgico. Brincar ao ar livre, procure o máximo de contato com a natureza, com animais da fazenda, passear na praia com o pé na areia. Deixe seu filho ser criança, pular, brincar com outras crianças em praças, parques, praias. A atividade é fundamental para o pleno desenvolvimento da criança. Ela fortalece a imunidade e melhora a capacidade ventilatória. Problema número 3. A alimentação errada, com muitos ultraprocessados, pois esses alimentos se apresentam como alimentos saudáveis por serem enriquecidos por vitaminas. Os produtos ultraprocessados não são alimentos de verdade, são um somatório de produtos químicos que pioram a inflamação alérgica, podendo levar a outras alergias e a outros problemas de saúde, pelo excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de gorduras saturadas. Criança tem que comer comida de verdade, frutas, legumes, verduras, descascar mais e desempacotar menos. Os alimentos naturais, se possíveis orgânicos, ajudam a diminuir a inflamação do quadro alérgico, regulam o intestino e diminuem as chances de novas alergias. Problema número 4. O uso das fórmulas infantis desde o nascimento, ao invés de preferir o aleitamento materno. Muitas mães, ao invés de amamentar seus filhos ao seio materno, preferem as fórmulas infantis desde a primeira hora de vida, porque não sabem todas as vantagens do leite materno. O leite materno é o melhor alimento para seu filho, pois ele é feito idealmente para seu bebê. Ele diminui ou atrasa o início dos quadros alérgicos. Ele passa anticorpos, melhorando a imunidade e regula o intestino, diminuindo assim a inflamação alérgica. Problema número 5. O uso de produtos com cheiro forte na limpeza e higiene das crianças alérgicas. Para as alergias respiratórias, o cuidado com os fatores desencadeantes é essencial. Na limpeza da casa onde moram crianças alérgicas, devemos usar produtos mais naturais possíveis, que não deixem resíduos. Devemos evitar de varrer, pois a poeira fica em suspensão no ar até 8 horas depois.
usar o pano úmido com água e sabão neutro, álcool líquido, vinagre, bicarbonato de sódio, que são produtos mais naturais. A água sanitária, quando utilizada, deve ser diluída em água comum, 2 colheres de água sanitária para cada litro de água. Não usar amaciante na roupa de cama, de banho e uso pessoal, pois deixa um cheiro muito ativo. Usar produtos de uso pessoal, como sabonetes, hidratantes, shampoos, sem cheiro. Evitar os perfumes. Evitar a exposição à poeira da obra. Usar uma capa no colchão, uma capa anti-ácaro, para diminuir a população de ácaros e fazer uma barreira, pois o ácaro se alimenta do resto da nossa pele que descama durante a noite. Problema número 6. Vejo mães que não usam as medicações inalatórias da maneira correta. Não sabem como usar os sprays adequadamente. Assim, a criança não melhora da crise respiratória. Não aplicam o spray nasal de forma correta. O spray oral não é usado com o espaçador, feito direto na boca das crianças que não têm coordenação para fazer a manobra correta. Não ajustam a máscara do espaçador e não esperam o tempo necessário. Fazem com a criança deitada ou dormindo e não fazem o número necessário de jatos, com medo de assim ter algum efeito colateral. O maior problema da terapia inalatória é o uso inadequado em doses incorretas. A maioria das mães fica com medo dos sprays, mas porque não sabe que é muito pior para a sua criança que ela continue tendo crises respiratórias do que o uso correto e adequado da medicação por via inalatória, que para o controle das alergias respiratórias é sim um dos pilares do tratamento. Para o uso correto da terapia inalatória, precisamos entender quais são os aparelhos e os sprays que são utilizados neste tratamento. Esse é o spray dosimetrado. Para ser utilizado, é necessário que nós agitemos o spray para misturar a medicação e homogeneizar o remédio que está contido dentro do spray. Esse é o aparelho chamado espaçador, que é contido pelo corpo e pela máscara. No uso do spray dosimetrado com o espaçador, devemos acoplar o spray na parte posterior, no local adequado para a colocação do spray. Esse depois de ter sido homogeneizado. A máscara deve estar justa ao rosto e a criança deve estar sentada e acordada idealmente. Quando apertamos o spray, a máscara justa ao rosto, devemos contar até 10 segundos, para que seja o tempo suficiente que esta medicação se deposite no pulmão da sua criança. Devemos também fazer a dose adequada. Não tenha medo de utilizar o spray. Tenha medo que o seu filho continue tendo crises de asma. É importante que entre cada jato se conte até 10 segundos, completando assim o número de jatos necessários, dependendo do tipo de spray que for prescrito para o seu filho. Problema número 7, a automedicação. Vejo muitas mães que usam medicamentos inadequados que não foram prescritos pelo médico para seu filho. Não devemos usar medicações que foram indicadas para outras crianças,
pelo risco de não tratarmos o caso específico do seu filho e pelo risco de efeitos colaterais indesejados com medicações inadequadas. Muitas vezes, crianças podem apresentar sintomas semelhantes, mas isso não quer dizer que o problema da sua criança é igual a de outra criança, mesmo que esses sintomas sejam parecidos, pois você não tem a habilidade clínica para fazer os diagnósticos diferenciais que são imprescindíveis. Quando o médico avalia seu filho, ele pensa em todas as possibilidades de doenças semelhantes e, com o diagnóstico, faz o tratamento acertado para a sua criança. Problema número 8. O uso de medicações de urgência como se estas fossem medicações de uso regular, principalmente os xaropes de corticoide. Os xaropes de corticoide são indicados nos casos de controle de crises, não para uso regular, pois eles dão muitos efeitos colaterais se usados com muita frequência. Mais de 2 vezes ao ano já podemos ter efeitos colaterais desse tipo de medicação. Aumento da pressão, aumento da glicose no sangue, pode afetar vários hormônios da sua criança. Por isso, utilize aquilo que foi prescrito pelo médico. Os xaropes de corticoide, por serem muito potentes, têm um efeito rápido, mas eles não são indicados no tratamento das crises regulares da sua criança alérgica. Para isso, temos os xaropes antialérgicos, que dão poucos efeitos colaterais ou praticamente nenhum e que podem ser utilizados com regularidade. Mas os xaropes de corticoide só devem ser utilizados se prescritos pelo médico que avaliou a sua criança naquele caso. Com esses pilares, você tem toda a informação necessária para iniciar o processo de superação da alergia. Mas como esse é um tema muito vasto e importantíssimo, eu não consigo te entregar tudo o que sei em uma aula. Por isso, eu preciso de tempo e dedicação com você para dividir o meu conhecimento. Pensando nisso e na minha missão de vida, decidi dividir com vocês meus 25 anos de experiência e conhecimento tão valioso em um curso pensado com todo carinho e respeito para levar o que há de mais moderno e mais completo em alergia pediátrica, para que nenhuma criança passe o que eu e minha família passamos. O curso terá uma linguagem acessível e será voltado para você, mãe de criança alérgica. Assistindo ao curso Descomplicando a Alergia, você será capaz de ser a protagonista no cuidado do seu filho alérgico. Durante o curso, veremos os seguintes tópicos relacionados às doenças alérgicas, que serão divididos em módulos. Módulo número 1, boas-vindas. Vamos ter uma descrição do curso e vou descrever os módulos e recepcionar os alunos. Módulo número 2. Na introdução, vou explicar os mecanismos dos quadros alérgicos, sobre a desregulação da imunidade e os principais fatores que podem fazer com que seu filho se torne uma criança alérgica. Assim, podemos tentar diminuir a chance que ele tenha de vir a ter alergias. No módulo número 3, veremos o controle do ambiente. Veremos como o ambiente externo pode influenciar no quadro alérgico do seu filho. Como cuidar do ambiente que seu filho vive para diminuir os gatilhos das crises alérgicas e assim diminuir o número de crises.
No módulo número 4, falaremos sobre as alergias respiratórias. Vamos reconhecer as principais doenças alérgicas respiratórias: a asma, a rinite e a sinusite, seus sintomas e como reconhecer se seu filho apresenta alguma delas. E qual o tratamento inalatório adequado? Aprender a diminuir e controlar as crises respiratórias. No módulo número 5, veremos as alergias de pele. Nesse módulo, vamos conhecer as principais alergias de pele e seus sintomas: a dermatite atópica, a urticária e a dermatite de contato. O skincare da pele das crianças alérgicas também é fundamental de aprendermos. O tratamento com pomadas e cremes, aprender a diminuir e controlar as crises de alergias de pele da sua criança. No módulo número 6, veremos as alergias alimentares. Vamos ver os sintomas das alergias alimentares e os principais alimentos desencadeadores na infância. Os principais métodos diagnósticos e de tratamento. Uso da adrenalina autoinjetável nos casos de anafilaxia. Aprender a controlar e lidar com as crises alimentares. No módulo número 7, veremos as alergias medicamentosas. Vamos descobrir quais os principais medicamentos que podem dar alergia no seu filho e quais os seus sintomas. Falaremos sobre os anti-inflamatórios e antibióticos, o diagnóstico e tratamento das alergias medicamentosas, o uso da adrenalina injetável nos quadros graves. Tentaremos aprender a controlar e lidar com as crises das alergias a medicamentos. No módulo número 8, falaremos sobre as alergias aos insetos. Falaremos quais são os principais quadros alérgicos e quais são os principais insetos causadores de alergias. Falaremos sobre as abelhas, vespas e mosquitos e aprenderemos a controlar e lidar as crises causadas pelas picadas dos insetos. No módulo número 9, falaremos sobre alergias múltiplas, sobre aquela criança que apresenta vários tipos de alergia associada. No módulo número 10, sobre a anafilaxia, veremos quais são as causas mais comuns e o seu tratamento. No módulo número 11, falaremos sobre a qualidade de vida. Neste módulo, vamos discutir quais os fatores que influenciam em uma plena qualidade de vida, para que nossas crianças alérgicas vivam plenamente. Sobre o sono, alimentação, atividade física, contato com a natureza, para poder equilibrar a imunidade, diminuir a inflamação alérgica, diminuindo assim as crises e melhorando a qualidade de vida de sua criança. No módulo número 12, falaremos sobre a inteligência emocional, descobrir como lidar com o estresse causado pela alergia, como lidar com as frustrações e fazer que a alergia seja um fator para um novo patamar na qualidade de vida. Ensinamentos para toda a vida. Saber como conviver com a alergia e o estresse por ela causado. Após o curso, você também fará parte de uma comunidade exclusiva do Descomplicando a Alergia. Nós teremos encontros mensais com as alunas para esclarecimento de todas as dúvidas. As aulas serão semanais e 100% online. Sem as informações que estão disponíveis no curso, você perderá muito tempo, noites sem dormir, idas à emergência e o dinheiro indo de médico em médico até ter o resultado. Muitas vezes gastos com medicações ineficazes, muitas frustrações, muitas preocupações e muitas angústias, muito estresse e muitas vezes até a falta de esperança na melhora do quadro do seu filho. Acabar com isso não tem preço. As informações no curso demandariam muito tempo para serem conseguidas. Mais de 10 consultas por R$ 700 em média com um bom profissional, que atingiriam um custo mínimo de R$ 7.000 apenas em consultas médicas. Mesmo que você tenha um plano de saúde
ou opte pelo SUS, as consultas são rápidas e o profissional não tem o tempo hábil para te passar todas as informações necessárias, com a mesma clareza, sem contar os custos com tratamentos ineficazes, exames desnecessários, gastos com transporte, muitas vezes hospedagem e a falta de paz de espírito. Mas eu não vou cobrar esse valor, pois eu tenho uma missão de levar esse conhecimento ao maior número de famílias possível, para que nenhuma criança passe pelo que eu e minha mãe passamos durante a minha infância. Lembre-se, com o curso gravado e online, você poderá revisar esses conteúdos sempre que sentir necessidade, no conforto de sua casa, no período de 1 ano. Nesse período, sempre que houver a necessidade, vou atualizar as aulas para que você tenha acesso ao que há de mais moderno e eficaz em alergia pediátrica. Sendo assim, R$ 3.500 é um valor muito justo. Mas como minha missão, além de profissional, é também pessoal, o curso sairá por apenas 12 parcelas de R$ 99,50 no cartão de crédito. Com R$ 99,50 você pagaria apenas 2 medicações, muitas vezes ineficazes. Depois do curso, você saberá o que é preciso fazer para que seu filho alérgico viva plenamente. Você sabe o quanto você já sofreu com isso e o quanto você quer ajudar o seu filho. Agora imagine seu filho sem estar passando por esses quadros. Imagine ele brincando, sem precisar ir tantas vezes à emergência. As noites tranquilas, você tranquila, indo trabalhar. O quanto isso vale para você? Com R$ 99,50, muitas vezes você não compra nenhuma pizza. Aqui nós temos uma questão de prioridade. Qual é a sua prioridade hoje? É ajudar o seu filho e transformar a sua vida ou comer uma pizza por mês? O que é melhor para o seu filho hoje? Mas se você quiser pagar o curso à vista, eu decidi reconhecer o seu comprometimento e dar uma oportunidade que você não achará outra vez. Neste caso, o curso sairá por apenas R$ 997 no cartão de crédito. Além disso, embora a lei nos obrigue a dar 7 dias de garantia, eu, em virtude da importância do tema e da minha autoconfiança conquistada ao longo de meus 25 anos de profissão, vou conceder a você 30 dias de garantia incondicional. Caso o curso não te atenda, basta apenas solicitar o cancelamento do curso e seu reembolso integral. E tudo será feito sem nenhuma pergunta de nossa parte. Agora eu quero falar com você que está comprometida e quer dar um passo a mais na direção da tranquilidade. Você tem 3 caminhos. O primeiro, ignorar o que você aprendeu aqui e continuar fazendo do jeito que você já estava fazendo, sem nenhum resultado. Caminho número 2, tentar aplicar um pouquinho do que você aprendeu aqui hoje, mas sozinha. E o terceiro caminho, que é você se tornar uma agente ativa
para lidar e transformar a vida sua e de seu filho, para conseguir controlar e lidar com as crises alérgicas do seu filho com total segurança. Aproveite a abertura do carrinho, que começará assim que terminar essa aula. Para se inscrever no curso, acesse o nosso site descomplicandoaalergia.com.br. O link está na descrição do vídeo. Nós nos falamos novamente no curso e vamos fazer nossas crianças felizes e saudáveis.